Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar podendo fazer mais esse tutorial, esse vídeo explicativo aí de mais uma funcionalidade do BestLock. Hoje a gente vai falar, vou mostrar para vocês como funcionam os contratos de locação, como você insere o modelo de contrato no sistema e também vou mostrar aqui como funciona um recurso específico que foi incluído, que ele existe hoje integrado ao módulo comercial, onde você vincula um documento formal, um contrato jurídico, como a gente chama, ao teu processo de locação. Ou seja, então, a partir da reserva é disponibilizado uma forma de você gerar esse contrato automaticamente pelo sistema e, mais do que gerar, gerir, como a gente diz, todo esse processo de geração do contrato, envio do contrato, recebimento do contrato. Então, hoje o tema do tutorial vai falar sobre isso. É uma dúvida que, de certa forma, é recorrente, as pessoas perguntam de uma forma bastante intensa assim, sobre esse processo, porque muitas vezes as empresas não adotam essa postura de gerar o contrato e, na sequência, a partir da implementação, começa a perceber a necessidade disso de uma maneira um pouco mais formalizada. Para quem não me conhece, eu sou o Alessandro, eu sou fundador da CP Sistemas e criador do sistema BestLock, que é um sistema especialmente desenvolvido para empresas de locação de material para eventos. Vamos lá, vamos à prática então. Vamos voltar aqui e vamos mostrar aqui dentro do sistema como isso tudo funciona. Bom, o que a gente vai mostrar hoje aqui no decorrer é isso aqui, ó. Emissão de contrato de locação. A gente tem aqui este contrato que foi previamente incluído dentro do sistema, ou seja, já foi parametrizado, como a gente diz, e a partir de uma simples ação dentro do modo comercial, a gente já tem todo o contrato descrito aqui, com os termos pré-estabelecidos, com os dados do destinatário, do cliente que contratou, os próprios itens de forma discriminada aqui, então fica tudo pronto. Bom, então para entender esse processo, vamos aprender primeiro como funciona algumas coisas no módulo de parâmetros. Então aqui em parâmetros, a gente entra em parâmetros, sistema parâmetros, aqui nós temos a opção orçamento e pedidos, e aí a gente tem a opção textos. Então, antes mesmo de entender o contrato, é fundamental entender esse nível de parametrização. Tá? Então, a gente acaba mostrando isso de forma conjunta, esse tutorial em relação ao contrato, de como parametrizar essas informações para que isso seja colocado de forma dinâmica, como a gente chama no sistema. Então, aqui dentro de orçamento e pedidos, a gente tem várias opções. A gente vai se ater especificamente ao orçamento e pedido textos. Dentro de texto dos orçamentos e pedidos, a gente tem os textos vinculados aos orçamentos, ou seja, a fase que é denominada como orçamento. Nós temos os textos denominados a fase pedido, ou seja, que já é um orçamento reservado, então é um pedido. E também a gente tem como definir textos de e-mail. A gente não vai entrar especificamente na apresentação dos envios de e-mail, porque não é o foco desse tutorial, mas já fique sabendo aqui que existe como parametrizar isso. E aí, para cada um deles, a gente tem aqui o texto de abertura ou apresentação, o texto de observações e o texto de encerramento de cada nível, tanto de orçamento como pedido. Tá? E, além disso, como é que a gente tem isso? Por que a gente explica isso junto com o orçamento? Porque, como eu falei, a gente tem duas maneiras de gerar o contrato no sistema. Tá? Eu vou mostrar essas duas maneiras exatamente para que você possa aprender e decidir qual é a melhor forma para você usar na sua empresa. E aqui nós temos, nesta aba também, orçamento pedidos, nós temos aqui geral continuação, ou seja, estão mais parâmetros de orçamento e pedidos, os textos que a gente estava observando agora há pouco e o contrato padrão. Então é neste campo que você vai colocar o seu contrato. Tá? Possivelmente, a partir da habilitação do sistema que foi feito quando você contratou, a gente sempre coloca um modelo, provavelmente seja esse o modelo. De repente, num outro momento que você já está vendo esse vídeo, esse modelo já pode ter sido atualizado, mas a ideia é que você tenha um modelo inicial, um exemplo, como a gente chama, para você poder utilizar isso. Tá? Aqui do lado, observe que nós temos algumas informações mais técnicas, como a gente chama, e o nome que a gente dá para isso são tags, ou seja, são formatos, né? São estrutura de dados que você pode usar para carregar a informação dinamicamente no seu orçamento. Então, se a gente observar aqui no texto, a gente tem aqui no texto o seguinte, ó,
De um lado, locadora nome. Embora o locadora nome seja o nome da sua empresa, poderia ser em algumas circunstâncias, em função do modelo de contratação que você tem. Se você usa um sistema de modelo multi-empresa, então você poderia ter na sua instalação mais de uma empresa, mais de uma locadora, funcionando dentro do mesmo grupo empresarial, então você poderia escolher o nome da empresa que vai sair no contrato. Então é o nome do cliente, o nome, no caso, da sua locadora. Da mesma forma, o CNPJ, o CPF, ser pessoa física ou jurídica. Então, todos esses dados, todas essas tags que foram criadas aqui, serve para que, no momento da impressão do contrato, da geração também do contrato, venha a informação circunstancial, ou seja, a informação daquele momento que você está usando a geração do contrato. Então a gente vai ver isso na prática funcionando. Então isso é importante observar e saber como isso vem de forma dinâmica, através dessas tags dinâmicas como a gente chama aqui. Tá? Montado esse contrato aqui, ou seja, ele vai ser repetido de forma recorrente a cada geração de contrato que você usar. Tá? Além disso, vamos voltar aqui no que eu chamei no início os textos de orçamento, texto de pedidos, né? Então texto de abertura de orçamento, texto de abertura de pedido. Então todos esses dados você vai escrever o conteúdo que você achar conveniente. Então vou pegar aqui em orçamento, então aqui tem um texto de exemplo e eu vou colocar alguns caracteres só para você perceber como isso funciona no sistema. Então aqui em texto de encerramento não, vou colocar primeiro no texto de abertura, então eu vou colocar aqui uma série de caracteres aqui para você perceber. No texto de observações do orçamento eu vou colocar uma série de outros caracteres aqui, e o texto de encerramento eu vou também colocar uma série de informações pré-determinadas para que você perceba a modificação que a gente está fazendo de forma mais fácil. Muito bem. Ele pede a confirmação, eu gravei, está pronto. Então, se a gente voltar lá, não precisa, mas só para confirmar, né? Para você ver, então, o que a gente fez foi aqui em orçamento, textos, e a gente já gravou os textos que a gente quer que se repita automaticamente a partir da utilização. Muito bem, então vamos lá. Aqui em pedido, por que a gente mostra os textos de orçamento e pedido? E, como eu falei, eu mostro o texto padrão do contrato. Como eu falei, a gente tem duas maneiras de utilizar o contrato de locação. Uma das maneiras está vinculada diretamente ao modelo de layout que você adotar para uso no dia a dia. Então vamos lá. Eu estou pegando aqui um orçamento, tá? Então vou fazer uma pesquisa de orçamentos e vou selecionar aqui um orçamento qualquer, certo? Quando eu faço a seleção e faço a impressão desse documento, eu vou pegar no modelo 1 a título de exemplo para você poder comparar as duas coisas. Então, olha só. No orçamento 1, a gente tem aqui o texto de apresentação. Se a gente observar aqui, eu tenho texto de apresentação, texto de abertura. Tá? Então, esse é o texto que a gente escreveu lá no campo de parâmetros. O sistema gera os dados do orçamento. Ao final, a gente tem o texto de observações e, em seguida, o texto de encerramento. Tá? Então, o que você precisa basicamente compreender é a estrutura de como a gente usa esses blocos de textos pré-definidos no seu orçamento, ou seja, no documento que é gerado a partir da confirmação do lançamento do seu orçamento. Então, aqui no topo a gente vai ter o texto de abertura, aqui abaixo o texto de observação e, em seguida, o texto de encerramento. Ele é dividido, se você observar neste layout, o texto de observações ele acaba sendo em negrito. Mas é muito importante entender que isso aqui pode variar de acordo com o modelo de layout. Hoje, no momento desta apresentação aqui, que a gente está fazendo, em setembro de 2020, que foi a data que a gente está gerando essa apresentação, data de hoje, nós temos, acredito que hoje, 11 ou 12 ou 13 layouts, que é o que tem disponível hoje no sistema atualmente. Isso aqui vai crescendo à medida que novas empresas vão contratando novos layouts sob medida. Então, vou pegar, por exemplo, o layout 10, que eu vou sempre comparar nessa apresentação o layout 1 e o layout 10, só para exemplificar. Então, ó, o layout 10, tá? Ó, aqui embaixo a gente tem o número do layout para vocês confirmarem, layout 10, que foi o que eu escolhi aqui. Eu tenho texto de abertura, tá? Texto de observações e, neste caso, neste modelo, não existe um texto de encerramento, ou seja, não é
carregado automaticamente o texto de encerramento. Tá? É uma característica específica do Layout 10. Tem um outro tutorial que a gente mostra mais os layouts, compara um com o outro. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque se eu pegar esse mesmo momento, eu vou agora fazer a impressão. Então viram que não saiu nada de contrato. Por quê? No Layout 10 existe uma configuração pré-determinada que permite que seja associado o seu contrato de locação. E quando isso acontece? A partir da seleção de impressão de um documento que já foi confirmado pelo seu cliente. Ou seja, então, a gente tinha o orçamento, então, a partir do orçamento aprovado pelo cliente, ele gera uma reserva, e gerando a reserva, a gente tem aqui a impressão do Layout 10, por exemplo, já com, da mesma forma, o texto de abertura. Nós vamos ter aqui o texto de observações e esta é uma das maneiras, como a gente falou, de você carregar o contrato de locação de forma automática no seu pedido. Tá? Então, o sistema automaticamente, pelo padrão do Layout 10, já traz o contrato de locação a partir de uma reserva, certo? Então, isso é uma das formas que você tem. Os outros layouts anteriores ao Layout 10 não tem essa característica, então, se você for optar por usar nesse formato, é importante que use o 10, acho que vamos testar o 11 aqui junto, vamos verificar o 11, eu acredito que o 11 também, o 11 não, o 11 realmente é um outro padrão, não tem ali, então o Layout 10 é o layout que realmente carrega as informações do modelo de contrato anexado, ou seja, impresso automaticamente ao final do seu pedido, tá? A outra forma que a gente vai mostrar que é importante, que na verdade é um modelo de utilização de geração de contrato, é usar aqui na aba Condições de Pagamento a emissão de contrato. Muito importante lembrar que para emitir o contrato, se você for optar por este recurso de geração de contrato, existem algumas informações aí que vão ser solicitadas para você caso não seja preenchido. Por exemplo, endereço de entrega, endereço de cobrança, porque é um elemento carregado automaticamente para poder gerar um contrato. Você pode até não imprimir esses dados no seu contrato, mas é um elemento obrigatório de utilização. Então, você precisaria ter os dados de entrega e coleta definidos, ou seja, no pedido, para poder utilizar a emissão de contrato. Tá? Bom, dada essa observação, vamos entender como é que fica a emissão de contrato. Primeira coisa a entender, fora esse pré-requisito, é que quando a gente gera um contrato de locação vinculado a um pedido, ou seja, a gente usa a funcionalidade de emissão de contrato, a gente está necessariamente gerando um novo documento vinculado, ou seja, que fica linkado ao pedido. Tá? Então, isso, por sua vez, foi feito dessa forma para que traga segurança ao sistema, tá? E vocês vão entender agora na sequência por que disso. Então, quando eu cliquei aqui em emissão de contrato, observe que gerou o contrato número 3, tá? Então, o pedido é o código 6 dentro do sistema, o número 6, e a emissão do contrato, ele gerou um contrato 6. Está vendo que o número não mudou, porque o contrato já está vinculado. Eu posso visualizar o contrato. Observe, então, que agora eu tenho um contrato que tem uma sequência independente de numeração, tá? E aí entra aquelas regras que a gente sempre fala de compliance, ou seja, eu vinculei esta operação aqui e aquele pedido número 6, que provavelmente vai estar citado aqui, materiais conforme pedido número 6, tem todo o texto que foi sugerido lá e que está parametrizado no sistema, então a gente tem aqui a emissão do contrato e nesse caso já sai a lista de materiais aqui, ok? Bom, o que aconteceu com isso? Nós temos uma vinculação entre o pedido número 6 e este contrato que foi gerado número 3. Quais são os passos a serem seguidos a partir disso quando você quiser usar a emissão de contrato? Você precisa entender que você vai ter a geração do contrato como uma primeira etapa, nós vamos ter o contrato enviado para o cliente via e-mail, tá? E aí via e-mail é via sistema, e o contrato recebido do seu cliente devidamente assinado e digitalizado, tá? Para mostrar isso funcionando, ou seja, para explicar essa funcionalidade, a gente vai fechar aqui, então o contrato é número 6, e a gente vai falar um pouquinho sobre este painel aqui, o painel de pendências de contrato, que eu já deixei menor aqui exatamente para destacar nessa abertura. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem vários pedidos, ou seja, todos os pedidos confirmados
ou seja, partiu da situação de orçamento para uma reserva. Então aqui eu tenho um indicador, ou seja, do contrato I, no caso status I, que é incluído, já está marcado. Então eu já gerei, foi incluído esse contrato no sistema. Então já está marcado, está checado essa etapa do contrato. O que está faltando? Está faltando enviar para o cliente e depois, na sequência, receber o contrato do cliente. Qual é a ideia disso? A ideia disso é que sugere um elemento de controle para você saber dos pedidos que estão aprovados, quais faltam gerar contrato, quais faltam emitir o contrato e quais faltam receber o contrato assinado do cliente. Existem outras regras que a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo, mas só para você saber o porquê disso, e é importante então sinalizar, é que você consegue, com base neste controle de contrato, estabelecer comportamento do sistema lá em parâmetros. Então, um dos comportamentos que você estabelece aqui dentro da área de logística é definir o quê? Se você deixa quais são as ações que a sua área de logística vai poder fazer diante dos pedidos que tem um contrato e de acordo com a situação de cada contrato. Então você pode definir o seguinte: eu posso separar, eu posso autorizar o meu setor de separação, o setor de logística, separar o material de pedidos que não estejam com o contrato incluído. Você pode dizer sim ou não. Tá? Você pode também determinar que o pessoal separa o material mesmo não tendo contrato, tá? Mas não envia, ou seja, se eu não enviei, melhor dizendo, o contrato ao cliente, então eu não deixo separar. Então vamos criar uma situação hipotética mais real. Então eu não deixo eu não deixo separar o material se eu não tiver incluído o contrato. Eu não deixo separar o material se eu não tiver gerado o contrato. E não deixo separar o material se eu não tiver recebido o contrato. Então aqui eu estou sendo extremamente rigoroso, ou seja, permitindo que o pessoal de logística só separe aquele pedido mediante ter enviado o contrato, gerado o contrato para o cliente, enviado para o cliente e recebido o contrato do cliente. Então aqui você pode criar as regras de funcionamento da sua área de logística com base nas ações que o time do comercial já tomou em relação aos contratos. Então, o que ele vai fazer? Então, aqui na emissão do contrato, aqui no módulo de pedidos, condições de pagamento, emissão de contrato, a gente vai enviar o contrato por e-mail, certo? Então, aqui eu posso, se tivesse uma pessoa selecionada, eu vou mandar aqui para alessandrocepalma@gmail.com, um e-mail pessoal de teste aqui para não ter problema. E observem que aqui agora ele está conectando a conta de e-mail, vai enviar o e-mail o contrato por e-mail através do sistema, já está gerando log. Após alguns segundos, esse processo é concluído, enviado com sucesso. Se a gente entrar aqui em emissão de contrato, a gente já tem o sistema reconhecendo que esse contrato foi enviado. Voltando ao nosso log para análise. Vamos lá, se eu atualizar aqui, observe que o sistema aqui de gestão de eventos, na verdade de logs, de situações do que aconteceu, a gente já tem informação que o pedido 6 foi, além de o contrato incluído, foi enviado. Eu poderia, de forma concomitante, definir, se eu já tenho essas duas etapas aqui, já pode separar o pedido do cliente, só está esperando o contrato ser assinado para remeter. Então isso vai depender da regra aquela que você estabeleça lá em parâmetros. E vamos agora na sequência, você mandou o contrato por e-mail para o cliente já assinou, já digitalizou e devolveu o contrato para você. Então, o que você tem aqui? Confirma o recebimento do contrato. Tá? Bom, então, para fechar essa explicação e você entender por que nós temos essa maneira e aquela maneira do contrato vinculado à emissão do pedido. Quando você usa lá, não existe nenhum controle da ferramenta sobre a gestão dos seus contratos, ou seja, o sistema parte do princípio que todo pedido reservado tem um contrato que está abaixo, ou seja, foi impresso junto,
o cliente já recebeu e ele já, pela própria confirmação do orçamento para o pedido, ele já está ciente e está aceitando aquele contrato a partir de um ok que ele vai dar para você, tá? Então você elimina, daquele jeito mais simples, você elimina todas as transações de controle de geração de contrato e você pode ter inclusive o mesmo contrato formalmente gerado lá no seu pedido. Então isso não impede essa utilização. Só você usando daquele jeito você não tem o controle das etapas e dos envios, tá? Usando dessa forma, existe uma outra situação que é atrelada às regras de compliance, que é o seguinte: se eu tentar alterar esse pedido aqui, ó, tá? O que o sistema vai dizer? Que existe um pedido com um contrato gerado. Então agora eu tenho uma dependência, ou seja, eu tenho um elemento que foi gerado, que é um espelho, na verdade, que é um resultado dessa operação. Então eu não posso alterar o pedido sem antes proceder ao cancelamento do contrato. Ou seja, eu tenho que cancelar aquele contrato, fazer as alterações no pedido, gerar um novo contrato e mandar para o cliente. Esse formato realmente ele tem uma característica um pouco mais burocrática, então ele obviamente traz alguns benefícios e traz alguns transtornos, algumas situações que podem não se adequar à sua rotina. Então por isso que a gente tem as duas formas de utilização e você vai adotar a forma que você achar mais conveniente no seu dia a dia, tá? Obviamente, ou seja, uma forma mais simples vai gerar menos controle, mas vai gerar mais facilidade no dia a dia. Uma forma um pouco mais complexa gera um pouco mais de controle e, consequentemente, a segurança dos processos ela fica muito mais alinhada com o que o sistema se propõe a fazer, tá? Bom, por que a gente tem isso? Lembrando sempre que essas funcionalidades elas têm uma ligação direta com o nível de permissão que você vai dar. Senão isso não faz o menor sentido, tá? Então, se você tem um sistema, se você tem lá no seu time comercial o usuário que tem autonomia total para gerar contrato, cancelar contrato, desfazer, mandar, e você não tem um time um pouco maior onde você consiga ter um gerente, um coordenador que vá controlar essas operações, faz mais sentido você fazer uma operação mais simples sem a geração de contrato separado, porque o que acontece, qual é a ideia disso? É que você consiga ir lá em permissões e definir quem tem acesso a cada um desses botões. Especificamente, você poderia vir aqui e definir que um determinado seu usuário cancela o contrato. Então aí você já consegue fazer, fechar, como a gente diz, o controle das operações, ou seja, o atendente comercial manda o contrato de acordo com o que foi negociado, ele informa, ou seja, alguém de um outro perfil pudesse, ou o gerente pudesse só confirmar o recebimento também. Então você começa a delegar atribuições aqui conforme o time que você tem, o tamanho do time e as devidas responsabilidades que você atribui. Então você precisa parametrizar o sistema para que você consiga usar também da melhor forma possível, tá? Como recurso adicional, a gente tem aqui a edição do contrato. Então você poderia, esse aqui no lugar porque o contrato já foi enviado, eu vou cancelar esse contrato, eu vou gerar um novo contrato, ele gerou um contrato número 4. Antes de enviar o contrato, eu posso editar o contrato, então eu poderia criar algumas cláusulas. Então, neste caso, é muito comum quando o seu cliente pede, exige alguma cláusula adicional, você pode vir aqui, sem mudar o contrato padrão, você pode vir aqui e estabelecer regras específicas para aquele contrato que você está fechando naquele momento com aquele cliente específico. Quando você confirmar aqui, ó, o pedido com isenção contrato. Então agora vamos gerar o contrato, visualizar o contrato, ó, tá ali, certo? Então a gente personalizou, ou seja, a gente criou um contrato padrão, em cima desse contrato padrão a gente já conseguiu criar uma customização de contrato para aquele pedido em específico, tá? E a mesma coisa, a gente envia o contrato por e-mail, né? Então a gente vai ter o envio, da mesma maneira que a gente mostrou agora há pouco, vou escolher um e-mail. Lembrando que eu estou colocando e-mail aqui porque eu não tenho nenhuma pessoa de contato cadastrado, vinculado a esse cliente, por isso que eu tenho que colocar a mão. Ó, ele está enviando o e-mail para o cliente. E na sequência, após o envio, automaticamente quando eu abrir e fechar aqui, entrar em contrato, eu já vou ter o envio aqui, certo? Então, se eu fosse um usuário do padrão de gerente comercial, por exemplo, só eu teria a confirmação do recebimento, então eu daria este cheque aqui no sistema e o contrato ficaria já vinculado ao pedido, e isso automaticamente me impediria os outros usuários de alterar o pedido sem alterar o contrato previamente, tá bom? Bom, então essa foi uma explicação
resumida, um pouco mais extensa, porque esse assunto demanda mais detalhes, especificamente do processo de geração de contrato. Espero que possa atender, né, a expectativa de vocês, tirar as dúvidas que no dia a dia são nos relatadas. Novamente, coloco à disposição os comentários, você pode comentar, fazer perguntas ali, sempre lembrando que às vezes a sua pergunta é a dúvida de um outro usuário, então pode colaborar no sentido da gente responder de uma forma mais interativa para todos. Se for uma coisa específica que você precise mandar sobre o seu contrato de locação, também se você não quiser expor as informações, pode mandar direto no e-mail do suporte, a gente já está colocando essas telas exatamente para facilitar o nosso contato com vocês. E por hoje é só, até o próximo tutorial e a gente fica à disposição aí, mandem suas dúvidas para que a gente possa sempre responder da melhor forma possível. Até mais.